Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Passado o fim de semana, estou preocupado com a sequência do Botafogo na temporada. Há explicações para isso, trago neste vídeo. Antes, agradeço a quem comentou nos vídeos de ontem. O Botafogo teve uma derrota muito feia no último sábado e ontem fiz um vídeo falando sobre o jogo e pontos extracampo também. E outro vídeo falando sobre aspectos comportamentais no Botafogo. Centenas de comentários nos dois vídeos e a maioria com muito respeito e educação. Não estou preocupado se a maioria concordou comigo ou se discordou do que eu falei, mas sim com a troca de ideias, com o debate. Eu li todos os comentários e até algumas pessoas que discordavam falavam: fala Fabi, com todo respeito, discordo por conta disso. Muitos me fizeram pensar, por exemplo, alguns falaram sobre o Marçal, que no vídeo de ontem eu comentei que não tem tantos problemas assim na parte disciplinar, e aí me lembraram dos cartões recorrentes que o Marçal toma. Eu mesmo lembrei depois sozinho que ele tomou um cartão amarelo em Goiás, no Brasileiro, por tentar acertar um drone com a bola. Então realmente o Marçal já vinha dando alguns indícios, mas continuo com o que falei sobre os aspectos comportamentais que devem ser entendidos dentro de um contexto no Botafogo por conta dos jogadores que vieram de fora. Mas essa troca é muito legal, não daria tempo de responder a todos. Um abraço para quem sempre vem aqui com respeito e educação, concordando ou discordando. Vamos ao tema deste vídeo. Por que estou preocupado com a sequência do Botafogo na temporada? Pelos reforços? Também, mas acredito que o Botafogo ainda vai ter jogadores de qualidade durante o ano de 2023. Mas pelo que foi apresentado até aqui, dentro de um cenário que eu imaginava que poderia ser outro neste momento. 2022, o Botafogo montou um elenco às pressas, boas peças, conseguiu sair de crise dentro do Campeonato Brasileiro, buscar uma vaga na Libertadores, não conseguiu na última rodada, então foi para a Sul-Americana. E o time começaria 2023 de uma forma diferente, buscando entrosamento, consolidação do que vinha sendo feito de bom e novas ideias, principalmente no setor ofensivo. E eu vim identificando nas análises aqui no canal Fabiano Bandeira que o técnico Luiz Castro, no início, preferiu encurtar os caminhos. O que o Luiz Castro fez? Potencializou a marcação alta, a pressão pós-perda, a bola parada ofensiva. Bola parada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, batida aberta, batida fechada, escanteio, falta perto da área, gol no rebote. O Botafogo foi bem no início do Campeonato Carioca nesses quesitos, só que veio o jogo contra o Vasco, um adversário que ainda não está pronto também, e o Botafogo falhou na pressão pós-perda, o que gerou a expulsão do Adrielson. Contra o Flamengo, o Botafogo entregou a bola antes do primeiro minuto, tomou o gol e não conseguiu reagir. E aqui que já vem o meu primeiro ponto de preocupação. Por que era legal o Luiz Castro encurtar caminhos com marcação alta, pressão pós-perda e resolução rápida na zona ofensiva? Porque ele teria mais tranquilidade com os resultados e mais tempo para trabalhar o Botafogo Way, que é uma ideia de construção, desde trás, aproximação, jogo mais coletivo na zona ofensiva também, mudança de posição, de repente. O Botafogo poderia criar muito com o tempo que está tendo, ou estava, porque para mim acabou a pré-temporada, quinta-feira tem Copa do Brasil, e com os jogos contra times pequenos. Então vinha ganhando com tranquilidade, e quando necessário eu esperava ver já alguma ideia de construção. E contra o Flamengo precisaríamos disso, até porque com o Carlos e o Daniel Borges na direita, o Botafogo não poderia ficar o tempo todo marcando alto ou fazendo pressão pós-perda. O Botafogo teria que ter a bola e tentar envolver o adversário sub-20, o que seria uma boa oportunidade também para desenvolver em cima das ideias de um jogo coletivo aproximado no ataque. Contra o Flamengo, não poderíamos continuar pensando só em uma forma. Teríamos que criar, construir
não conseguimos. E vem um outro ponto. Fazer conteúdo, falar todo dia, gera uma série de desafios. Alguns deles, tentar ser, na maior parte do tempo, coerente. Nem sempre a gente vai conseguir. Creio que poucos consigam no planeta. E também não ser contraditório. Buscar não se contradizer. É difícil falando de um time específico diariamente durante tanto tempo. Mas eu lembro que ano passado eu falava que o Botafogo deveria entregar mais até resultados que desempenho e que em 2023 o Botafogo deveria ser cobrado por conta do tempo, por conta dos jogadores conhecendo o clube, eles se conhecendo também, o Luiz Castro com mais tempo de casa, a comissão técnica, então o Botafogo deveria ser cobrado. Esta semana, ela tem que ser de uma fala firme, porque o Botafogo perdeu para o Sub-20 do Flamengo e vai enfrentar o Sergipe pela Copa do Brasil. Se perder na quinta-feira, estará fora da competição nacional. Isso pode ser muito ruim. Pode ser não, se sair, vai ser muito ruim. Então o Botafogo tem que ganhar ou empatar. Aqui eu concordo com outro amigo que disse nos comentários em cima do meu primeiro vídeo: Fabi, quinta-feira tem que passar. E deixa para se preparar melhor para outros jogos mais para frente. Então, quinta-feira tem que passar e contra o Resende tem que apresentar algo novo, embora não vá apagar a vergonha que foi no último sábado. E também lembro que quando o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo América Mineiro, tendo perdido por 3-0 em Minas e 2-0 no Rio, muita gente criticando, pedindo fora Castro, fora uma série de jogadores. Naquela época, eu dizia o seguinte: o Botafogo está em início de processo de SAF. Fez um vexame, isso não é aceitável, perdeu de 5-0 para o América Mineiro, juntando os dois jogos, e isso é ruim. Mas há um cenário, há um contexto. Em 2023, o Botafogo não pode mais fazer esse tipo de vexame. Fez. A derrota de sábado foi um vexame. Isso tem que ficar muito claro para quem está no Botafogo hoje, do John Textor ao funcionário que vai lá todo dia trabalhar em outra função. Todo mundo tem que saber que o que foi feito sábado foi uma vergonha. Mas falando de aspectos táticos e técnicos, o que me preocupou foi a falta de construção ofensiva com este ano em andamento, com o Castro tendo tido alguns resultados baseados em outros aspectos do jogo que são importantes, mas não podem ser apenas esses para um clube que diz que quer ter uma ideia de jogo, como o Botafogo é. E o que me deixou ainda mais preocupado, ontem eu comentei pela Dali na Domanda TV, Bangu e Volta Redonda. O Matheus Medeiros narrou, Thiago Graxê e eu comentamos o jogo. 4-0 Volta Redonda. Uma goleada em Moça Bonita. Eu estou falando que estou preocupado porque o Volta Redonda passou o Botafogo, agora é o terceiro e o Botafogo corre risco de ficar de fora da semifinal do Carioca? Não. Isso também vai ser uma vergonha se acontecer. Espero que o Botafogo se classifique, porque é grande, já que está disputando, que busque o título. Mas não é por isso, não é por resultado, é por desempenho. Jogo às 15h30 no estádio de Moça Bonita. E o time do Bangu, treinado pelo Felipe Maestro, mesmo tendo perdido por 4-0, mostrou ideias. O Bangu começou perdendo aos 4 minutos do primeiro tempo. Isso condicionou o jogo também. Belíssima jogada do Lelê pela esquerda para o gol do Pedrinho. 1-0 Volta Redonda. Volta Redonda, naquele calor, recuou. O Bangu começou a construir e mesmo com Volta Redonda marcando bastante, o Bangu encontrou soluções para chegar à área adversária, com aproximação, toque de bola, ultrapassagem. É que o Bangu tem um elenco limitadíssimo, um dos mais novos do campeonato e uma das menores folhas da competição. Fica difícil também para o Felipe, ainda mais tendo que construir naquele calor. Mas o Bangu buscou fazer isso, aproximação, toque de bola, envolvimento, inversões. O Volta Redonda, treinado pelo Rogério Corrêa, até os 32 da primeira etapa, se retraiu. Depois, com o Luciano Naninho fazendo belíssima jogada e chutando para a defesa do goleiro do Bangu, o Volta Redonda voltou a se postar no campo ofensivo, marcando alto. O Bangu com lateral na zona defensiva não conseguia sair porque o Volta Redonda marcava lá em cima e ali houve um equilíbrio novamente. No final do primeiro tempo, Volta Redonda decidiu o jogo de forma vertical, com bola trabalhada por dentro, bola para a direita, o Wellington Silva cruzando e o Lelê chegando, se movimentando muito bem na área para fazer o gol de cabeça.
Depois com o Bangu ainda atordoado, mais uma jogadaça por dentro, bolão do Luciano Naninho pro Lelê entrar, driblar o goleiro, sair da marcação e fazer o terceiro. Eu vi ideias nos dois times, um Bangu querendo mais aproximações, construção e envolvimento, um Volta Redonda mais eficaz, mais vertical. No segundo tempo, o Bangu tentando novamente, não abrindo mão das ideias de jogo, assim como o Volta Redonda buscava as transições, também com ideias claras do treinador, esbarrava às vezes na parte técnica dos jogadores. No final, um chute de fora do Berguinho, 4-0 para Volta Redonda. Mas eu vi ideias dos dois lados num jogo com quase 40 graus, a sensação térmica certamente acima dos 40 graus, eu posso assegurar para vocês, e moça bonita. Volta Redonda contra o Bangu. Um jogo com busca por posse de bola, com verticalidade. Então eu não posso agora chegar aqui e apenas elogiar o trabalho. Eu entendo todo o contexto, mas se o Luiz Castro e o Botafogo têm dificuldades, e tem, imaginem o Bangu com o Felipe, imaginem o Volta Redonda, que está na terceira posição do Carioca, com o Rogério Correia. A gente tem que olhar. A gente olha para outros clubes, tenta entender de alguma forma. Olha, o São Paulo passou dificuldade no último jogo, perdeu por 1-0 para time pequeno em São Paulo. O Corinthians empatou com o Santos, tinha perdido para time pequeno recentemente. O Santos faz uma campanha não tão boa, uma campanha de recuperação no Campeonato Paulista. O Bahia está perdendo muito, sendo goleado, tomando de 6 do Sport. O Cruzeiro também com algumas dificuldades. Mas temos que olhar também para o outro lado. Olha o Bangu do Felipe, olha o Volta Redonda do Rogério Correia. Alerta ligado no Botafogo. Algo novo tem que acontecer. Já está na hora. E não é por conta de resultado em Campeonato Carioca, embora isso seja importante. Quinta-feira tem Copa do Brasil, que o Botafogo passe e que comece a mostrar coisas diferentes para as próximas competições. Fabi, mas tem que contratar. Sim, mas com o time que está aí, deveria ter vencido o Flamengo da forma como jogou no último sábado, com o time que entrou em campo do adversário. Estamos juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!